Como eu falei, eu queria começar levantando os principais erros que os gestores de manutenção cometem por não conhecerem RCM. Então, o que é o RCM? Né? Reliability Centered Maintenance, manutenção centrada em confiabilidade. É muito bom nós aprendermos com os erros, principalmente erros de outras pessoas, porque nós só pegamos as partes boas dos erros, que é o quê? O aprendizado, né? Que é como não fazer. Tão importante de saber como fazer é saber como não fazer algo. Então, aqui nós vamos entender quais são os principais erros que esses gestores cometem por não conhecer o RCM. Então, se você estiver cometendo algo parecido, já saiba que o RCM é uma das maneiras para poder te ajudar para que você não cometa mais esse erro. Então, principal ponto que nós devemos prestar atenção é: os gestores de manutenção não sabem elaborar um bom plano de manutenção. E a pesquisa recente que a gente fez com a nossa base de clientes de consultoria deu em média 230 empresas, que foram ouvidos mais de 2 mil gestores de manutenção. Em média, 70% dos gestores não sabiam elaborar um plano de manutenção. Quando eu falo plano de manutenção, eu não estou falando de uma lista de tarefas. Eu estou falando de um planejamento de manutenção, de atividades de manutenção, onde cada atividade vai, de alguma forma, elevar ou manter a confiabilidade do ativo. Então, 70% na média não sabiam como elaborar um plano de manutenção. Vocês vão ver se vocês estão elaborando um plano de manutenção da forma correta ou não até o fim da aula. Nós vamos passar por esse tema aqui também. Segundo ponto, elaborar um plano de manutenção selecionando estratégias erradas para os ativos. Então, construir o plano, eu vou lá e não sei definir a nível de estratégia o que eu vou fazer com aquele ativo. Ah, eu posso manter um ativo com preventiva? Dependendo do ativo, posso. 11% dos ativos, em média, eu posso manter com preventiva. Mas será que eu devo? Será que não tem uma estratégia melhor, mais eficiente, mais barata, que eu consiga alavancar a confiabilidade desse meu ativo? Então, esse gestor de manutenção tinha um plano mediano. Um outro ponto, elaborar um plano de manutenção selecionando as estratégias corretas, porém, sem medir a assertividade da execução. Dentre a implantação da manutenção centrada em confiabilidade, segundo norma, o sexto ponto da implantação consiste em medirmos se aquelas estratégias de manutenção que nós selecionamos, elas de fato têm a assertividade que o processo precisa a nível de confiabilidade. Então, muitas vezes a gente tem um bom plano, porém não tem esse dado de ser bom ou não quantificado em números. E é a partir daí que nós vamos ter problemas no momento de girar um ciclo PDCA, por exemplo, e ajustar aquilo, melhorar aquilo que a gente já tinha feito no passado. Então, nós temos que ter uma estratégia para poder medir se o que nós fazemos é bom ou ruim. Isso pode se concentrar ali na matriz de indicadores, isso pode ser feito de várias e várias formas. O importante é ter uma estratégia. Quarto ponto, não conhecer o resultado financeiro da manutenção. Sem sombra de dúvidas, esse é o pior erro que qualquer gestor de qualquer coisa, não só manutenção, pior erro que qualquer gestor pode cometer. Não conhecer o quanto de resultado você gera para a empresa. Tem gestor de manutenção que não sabe, por exemplo, o quanto economizou para a empresa. Ou pior, tem gestor de manutenção que não sabe o quanto a manutenção, a equipe dele, né, deu de prejuízo para a empresa, porque acontece. Se você não tem uma estratégia elaborada, se você não tem um plano a seguir, é muito fácil você dar prejuízo. Né? Você não sabe, você não tem essa atividade daquilo que está fazendo. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quanto de lucro ou prejuízo as minhas estratégias estão gerando hoje? Todo gestor de manutenção tem que saber responder isso. Então, nós vamos ver aqui como que a gente pode fazer isso dessa forma. Então, os 4 principais erros que os gestores de manutenção cometem por não saber RCM. Não saber elaborar um plano de manutenção, elaborar um plano de manutenção, porém selecionando estratégias erradas para os ativos,
elaborar um plano de manutenção selecionando as estratégias corretas, porém sem medir a assertividade da execução dessas estratégias em campo, e não conhecer o resultado financeiro da manutenção. Os 4 principais erros.